Fala pessoal, um vídeo rápido aqui para a gente falar um pouquinho sobre aterramento nos sistemas elétricos. Qual é o aterramento que a norma ela prefere que seja usado, ou seja, a orientação pela norma NBR 5410, que é para os eletricistas na hora que forem fazer os projetos, na hora da execução, qual seria o aterramento melhor na execução de um serviço? Será que seria aquelas 3 hastes terra muito comum usado pelos eletricistas? O que acontece? Vai fazer um sistema de aterramento, o que é que ele pega? Passa ali aquele condutor de cabo de cobre nu, coloca aquelas 3 hastes terra e deriva ali ao seu quadro de distribuição, às vezes uma edificação. Será que seria o método mais eficaz, o método que é realmente orientado pela NBR 5410? Não seria. Para você ter ideia, esse tipo de aterramento que você coloca esse haste terra, aquela barra de cobre que você bate com a marreta ali, aquele dali seria o último método a ser usado. O que é que a NBR 5410 ela orienta em relação ao aterramento? O que deveria realmente ser feito em todas as edificações seria esse aqui, ó. Aqui está para simbolizar a armadura, a ferragem, o radiante de uma casa, de uma edificação. Essa daqui ou esse daqui é o método mais orientado. Como quer dizer? Colocar o seu aterramento vindo direto da estrutura da ferragem, da alvenaria, que está ali dentro da alvenaria da edificação. E ali sim você fechar o seu circuito de aterramento na ferragem da alvenaria. Por exemplo, o seu quadro de distribuição ele deveria estar sendo alimentado por aquele circuito de aterramento vindo da ferragem da alvenaria. Vai obviamente ali para o sistema de aterramento, para o quadro, para o BEP, para você fazer aquela equipotencialização em relação ao neutro também, que a NBR 5410 também orienta. E ali você vai derivar para o seu quadro de alimentação, vindo de quê? Como a gente falou? Da estrutura da ferragem da edificação. Esse sim. Agora, há de salientar que nós sabemos que existe vários tipos de aterramento, como a norma fala, o aterramento TT, que muitos não gostam de usar, aquele aterramento que vem de outras formas. Existem vários aterramento, é um sistema muito polêmico, mas aí você tem que pensar. Você tem, por exemplo, um portão, aquele portão é de chapa. Será que ele deve ser aterrado? Será que ele não deve ser aterrado? Sim. Se ele está ali supostamente e pode ocasionar que alguém toque nele, apesar de ele não ser considerado uma massa, mas ele está ali em uma área que alguém pode tocar. E o aterramento ele tem também essa função. Ele deve sim também ser aterrado. Você tem um motor de um portão. Nós estamos falando do portão. Agora nós estamos do motor do portão, aquela carcaça. Deve ser aterrado? Deve também ser aterrado. Vamos supor que você vai fazer uma estrutura metálica de um evento. Aí você coloca aqueles toldos e tem a estrutura metálica que suporta ali aquela parte daqueles toldos. Deve ser aterrado? Também deve ser aterrado. Porque o aterramento ele existe várias funções. Por exemplo, existe aqui, como nesse desenho aqui, esse desenho simples, é claro, o aterramento para a proteção ou a equipotalização do neutro da concessionária, que vem ali do transformador, aquele transformador em sistemas estrela, onde o neutro ele é formado no centro
daquele sistema ali em estrela. A gente não vai entrar muito no mérito da parte mais teórica da coisa. Então, existe o aterramento do padrão de entrada? Sim, esse aterramento ele é o funcional. Exatamente. A concessionária ela exige que seja feito isso. Por quê? Porque ela já fala, né, que é o padrão adotado para que aquele neutro que vem do transformador ele fique com potencial zero. Então existe esse aterramento. Esse aterramento ele já é feito no próprio transformador? Sim, sabemos que sim. Mas como se fosse uma ajuda, um reforço, a concessionária ela exige também que quando você instala o seu padrão de entrada, o eletricista contratado, você que é eletricista, você que está iniciando, precisa também fazer aquele aterramento que você coloca. Aí sim, a norma permite e orienta que você coloque aquela arte quando é o aterramento funcional. Você coloca aquela arte no pé do padrão de entrada da concessionária e ali você pega e junta com o neutro. Por quê? Para poder reforçar, veja bem, para que esse aterramento funcional? Para reforçar o neutro do transformador da concessionária, para que sempre, a ideia pelo menos, que ele fique com potencial zero. Esse é o sistema adotado, é por isso que chama padrão. Independente de qual localidade esse padrão é adotado em todo o país. Mas aí a própria NBR 5410, ela fala também qual seria o padrão de aterramento melhor para ser adotado nas edificações, que foi o início do vídeo que a gente falou. Qual seria o padrão? Na ferragem da edificação. Vocês podem conferir lá, vocês vão ver. Existem vários sistemas de aterramento. Você que é eletricista, você que estuda um pouquinho a norma NBR 5410, você já percebeu isso. Existem vários padrões de aterramento. E o padrão mais adotado e orientado pela norma é realmente o que vai na ferragem da edificação. O padrão onde você coloca, por exemplo, você tem o seu quadro de distribuição. Você tem o seu quadro de distribuição e aí você coloca aquelas 3 arte terra. Você deriva e aí vai colocar aquelas 3 arte terra. Esse padrão funciona? Sim, ele funciona, mas não tem a mesma eficiência de quando você deriva o seu sistema de aterramento da estrutura da edificação, aquela ferragem aterrada. Por quê? O que acontece? Tem muito a ver com o desarme, falando de maneira simples, com o desarme do disjuntor. Muitas pessoas pensam, muitos eletricistas pensam que o disjuntor ele só tem aquela função sobrecarga, curto-circuito, aí ele vai e desarma. Verdade, isso é uma verdade. Só que o aterramento ligado ao neutro para ficar com potencial zero está inteiramente ligado ou interagindo com essa questão do desarme do disjuntor. Por quê? Vamos supor que você tem um aparelho, uma carcaça que está tendo uma fuga de corrente para o terra. E o que acontece? O seu neutro ele não está aterrado. O seu terra e neutro não tem a equipotencialização necessária para ficar igual a zero. E o que acontece? Aquela energia, aquela fase vai ficando escoando ali na carcaça. Alguém pega, toma um choque, não tem o DR, é claro, toma um choque, tem até risco de vida. Mas o que acontece? Quando o aterramento ele está feito da forma correta, bem dimensionado, é claro, também existe a seção mínima para cabo de terra, assim como também para cabo de neutro. A partir de X a gente faz um vídeo falando sobre isso outro dia. Mas o que acontece? Se houver essa fuga de corrente da fase para a carcaça e essa carcaça esteja aterrada devidamente e aqui vem o ponto, equipotencializada junto com o neutro, o que é que vai virar
na hora que vai haver essa fuga da fase para a carcaça, vai haver um curto-circuito. Por quê? Vai ser o nêutron aterrado junto com o terra ali, e a fase vai vir para a carcaça. O disjuntor vai perceber, e ele vai desarmar. Por isso que existe essa necessidade da equipotencialização do terra com o nêutron. Você juntar, esse é um dos sistemas. Às vezes pode ser feito de outra forma, pode, a norma até permite, mas nem todos os especialistas recomendam. Um dos motivos é esse: você pode tirar esse desarme do disjuntor. Às vezes acontece de estar somente o terra ligado à carcaça do aparelho, talvez uma máquina de lavar, e o que acontece é aquela fuga de corrente, aquela fase que está ali levemente expondo a carcaça, ele não sente, o disjuntor ele não sente como um curto, e ele não desarma, e isso aumenta o consumo de energia muito mesmo. Então o ideal é que o nêutron ele sempre esteja ali junto com o aterramento, feito aquele jump, é chamado de é um nome até meio difícil, né? Equipotencialização. Ele está ali para poder ele ficar potencial zero. A fase escoou, ele sente o próprio disjuntor, aí sim, ele sente como se fosse um curto-circuito, ele vai e desarma. Esse é um assunto realmente muito prolongado, e que se a gente fosse estender aqui até amanhã conversando. Mas é só uma pinceladinha do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade, para você que é inscrito, para você que também caiu de paraquedas aqui, assiste esse vídeo, compartilha. Se você gostou, se você achou interessante, deixa também seu like aí. Não se esquece de conferir também aquele e-book para iniciante. É um e-book simples, mas bem legal, bem instrutivo. É simples, é verdade, é simples, mas ele é bem instrutivo, principalmente para quem está iniciando ou para aquele eletricista que ainda, apesar de já ter uma certa experiência, quer alguns pontos teóricos, alguns entendimentos sobre DR, circuitos de chuveiro, em relação a exemplo de como ligar ar-condicionado, aquela explicação teórica também sobre instalações elétricas e pontos práticos também. Esse e-book traz para você. Dá um confere aí e fica também nos nossos próximos vídeos. Esse vídeo aqui, a gente fez um vídeo bem rápido, um vídeo bem simples, mas acesse aí o nosso canal, tem muitos outros vídeos ilustrativos, bem explicativos também, falando sobre instalações elétricas. Valeu pessoal, até mais, fica no próximo vídeo aí.